Fala, galerinha, tudo bom? Vamos dar sequência aos nossos estudos e dessa vez vamos entrar no último planeta dessa galáxia chamada aparelho locomotor, que fica no universo da anatomia humana. Falamos no início do mundo dos ossos, que é a osteologia. Falamos depois do mundo das articulações, que é a artrologia. E agora a bola da vez é o mundo dos músculos, a miologia. Eu dividi essa apresentação em duas partes. A primeira, um pouquinho de conceitos básicos e características do tecido muscular, além das funções desse tecido. Na segunda, tipos de tecidos musculares e a nomenclatura. Foco na tela e vem comigo. Aí está o tecido muscular, que tem como conceito um tecido um pouco composto. Ele é formado por células musculares, mas também por tecido conjuntivo, que recobre o músculo, que recobre os feixes e também a fibra muscular. Ele representa em torno de 50% da nossa massa corpórea. Alguns têm um pouquinho mais e outros têm um pouquinho menos, mas a média é geralmente isso. 50% do nosso peso é músculo, acredite. São 4 as propriedades que caracterizam bem esse tipo de tecido. São a contratilidade, a excitabilidade, a extensibilidade e, por fim, a elasticidade. Bora dar uma olhada em cada uma dessas propriedades. A contratilidade é a capacidade que o tecido muscular tem de se contrair. Isso acontece na presença de cálcio e de ATP. Isso faz com que os miofilamentos de actina e miosina se deslizam entre si. Isso encurta o músculo e, consequentemente, gera contração. Já a excitabilidade é a capacidade que o tecido muscular tem de se excitar quando estimulado com correntes elétricas ou até mesmo com correntes nervosas. Essa é a natural. O nervo começa a enviar um neurotransmissor que passa por todo o axônio e chega numa fenda sináptica ou fenda pré-sináptica que derrama esse neurotransmissor, geralmente acetilcolina. E isso vai se conectar ao retículo endoplasmático e espalhar esse estímulo que vai liberar cálcio, ATP e gerar a tal contração. Nós temos também a extensibilidade. O tecido muscular ele tem a capacidade de se esticar, de aumentar o seu comprimento até a sua largura. Isso é fácil de ser explicado. Por exemplo, a gente sai no final de semana e vai para uma festa onde está rolando uma feijoada. E aí a gente acaba exagerando na feijoada. Come bastante. O que acontece com o nosso estômago? Ele começa a se dilatar. Ele começa a aumentar o espaço para acomodar esse bolo alimentar. E isso é a capacidade de extensibilidade que o tecido muscular tem. Quando você contrai, por exemplo, um músculo agonista, o antagonista a esse músculo também tem que se esticar. Depois ele vai voltar à posição natural. E esse retorno já é uma outra propriedade chamada de elasticidade. Essa elasticidade é a capacidade que o músculo tem que, uma vez dilatado ou esticado ou contraído, ele retorna à posição de repouso. Por exemplo, na bexiga. A gente bebe vários líquidos e, de repente, a bexiga começa a apertar. Você começa a ter aquela vontade de visitar o banheiro. Você vai lá e excreta aquela urina. O que acontece? Ela que estava bem dilatada, ela volta à posição natural dela. Então vejam quantas propriedades caracterizam bem esse tecido muscular. Bom, uma vez visto isso, vamos dar uma olhada nas funções do tecido muscular, que também as principais delas são em número de 4. Observe só aí, ó. A gente tem a produção de movimento, que é uma importante função do tecido muscular, principalmente no músculo esquelético, né? Ele gruda no osso e isso faz com que crie alavancas que gerem movimentos no nosso corpo. A outra função é abrir e fechar a passagem do nosso corpo. São as funções esfincterianas. Eles controlam o trânsito de substâncias, abrindo e fechando um espaço, um orifício. Acontece também na boca, no ânus e no olho. Uma outra função também importante é a estabilização da articulação e a manutenção de uma postura. Sem o músculo, a gente não ia resistir à força gravitacionária. E, por fim, a geração de calor. O músculo, ao contrair, ele também produz calor. É energia cinética se transformando em energia térmica. Quando você vai para uma academia, quando você faz uma maratona, você acaba, para compensar essa produção de calor, você acaba produzindo mais suor, sudorese. Isso é uma compensação da produção de calor que o músculo fez quando aumentou a sua contração em intensidade e em frequência.
Visto isso, agora bora classificar os tipos de fibras encontrados no nosso corpo. A gente tem 3 tipos de fibras, as esqueléticas, as lisas e as cardíacas. Tem 2 critérios importantes para definir qual é esquelética, qual é cardíaca e qual é lisa. O primeiro critério é a presença ou ausência de estrias, claras e escuras. E o segundo critério é o tipo de contração, se é voluntária ou se é involuntária. Bora investigar melhor isso, olhando cada um desses tipos. Primeiro aí o tecido muscular estriado esquelético. Isso vai nortear as aulas que vão acompanhando depois dessa aqui. O nome já diz, ó, tecido muscular estriado esquelético. Se é estriado, possui estrias tanto claras quanto escuras. Esse tecido é super importante, está muito frequente, está mais próximo da parte esquelética, por isso o nome esquelético, e ele é dividido por um tecido conjuntivo, que não só envolve esse músculo, mas também divide ele por dentro. Vamos dar uma olhada nessa figura. Observe aí. Esse é um músculo. Se eu pegar esse músculo e cortar transversalmente e olhar ele por dentro, a gente vai ver que ele é cheio de divisórias. Essas divisórias, por sua vez, é tecido conjuntivo. O músculo estriado esquelético ele é dividido por tecido conjuntivo e formando feixes ou fascículos de fibras musculares. Esses fascículos, quando isolado também e cortado transversalmente, ele começa a apresentar algumas fibras musculares, que por sua vez também é envolvida por tecido conjuntivo. Nessas fibras vão estar os monofilamentos de actina e miosina que deslizam e geram aquela contração que eu falei para vocês outrora. O que eu quero trazer para vocês de importante nisso é que esses envoltórios, essas membranas que envolvem a fibra muscular, o feixe de fibras musculares e o músculo também tem nome. E geralmente estão cobrando isso da gente. A membrana que cobre a fibra muscular chama-se endomísio. A que cobre o feixe muscular, perimísio. E a que cobre o músculo inteiro, epimísio. Uma curiosidade, tanto o endomísio, o perimísio e o epimísio, eles vão se juntar na ponta dos músculos. E essa junção transforma-se em um tecido conjuntivo mais resistente, que acompanha o final do músculo, que a gente chama de tendão. E é super importante na participação, na transmissão da força do músculo para o esqueleto. Agora a gente tem um tecido muscular estriado cardíaco. Esse é um pouquinho diferente. Ele tem estrias, assim como o tecido muscular esquelético. Porém, há uma diferença muito grave nisso. A contração desse tecido, desse tipo de fibra, ela é completamente involuntária. Está super isolada em um único órgão, no coração. Por isso o nome cardíaco. E a gente não tem controle nenhum dessa contração, o que diferencia esse tipo de fibra do esquelético. A questão aqui é que alguns fatores externos têm controle maior desse tipo de fibra do que a gente. Por exemplo, quando você está andando e passa aquela pessoa que você está apaixonado, tenha certeza que seu coração começa a acelerar, mesmo que você não queira. Falta voz, às vezes falta até ar. Olha que esse controle externo funciona. Infelizmente a gente não controla e o coração começa a acelerar e bater forte, dá até palpitação. Vamos perder não, vamos voltar para a ciência que é melhor. Senão eu vou ficar aqui contando um bocado de historinhas. Esse músculo também difere do músculo liso. Esse aqui é completamente diferente dos estriados. Sua estrutura histológica já diz isso. Ele não tem estrias. É sem estria. E também a contração dele é involuntária. Ele está presente nas paredes dos órgãos internos. E junto com o coração, ele forma os conjuntos musculares viscerais. São esses músculos que só tem nas vísceras. E por isso que a gente não tem um controle voluntário de contração. Essa tabela mostra bem a diferença histológica e de função também de cada um desses músculos. Observe só, as fibras estriadas esqueléticas, eles estão mais localizados perto do esqueleto, dos ossos do nosso corpo. E alguns, obviamente, estão conectados na pele, principalmente nos tecidos musculares da face. No coração é isolado, ele fica só no coração. Ele forma um miocárdio, um músculo cardíaco. E no liso, ele está nas paredes dos órgãos internos. Chama a atenção também porque ele está naqueles vasos
naqueles tubos onde passa o ar, os brônquios. É muito ligado, por exemplo, àqueles pacientes asmáticos. Quando ele se contrai, ele fecha a luz do brônquio e o ar que passa, tanto entrando quanto saindo, gera um sibilo, um assobio. A diferença, né, a falta de ar que esse paciente tem é devido a essa contração involuntária estimulada por fatores externos, às vezes uma poeira, às vezes um outro fator, que faz com que o brônquio feche. E aí a gente tem que tomar aquela bombinha para poder fazer com que esse brônquio relaxe novamente e o ar possa passar livremente. Já em relação a formato, observe só como há uma diferença também. Enquanto as fibras esqueléticas elas são cilíndricas e alongadas, então vários núcleos dentro dessas fibras musculares são multinucleadas, a cardíaca não é assim. A cardíaca ela tem um ou dois núcleos e suas fibras têm ramificações que se conectam uma às outras, formando um único músculo. Já o músculo liso, esse, como eu falei para você, o formato dele é fusiforme. Tem o ventre um pouquinho mais gordinho e as pontas mais delgadas, mais fininhas. Só tem um único núcleo, por isso chamado de uninucleadas. Bom, mas eu queria chamar a atenção de vocês agora para a gente se concentrar um pouquinho nos músculos estriados esqueléticos, que é esse que já dá o nome à nossa galáxia, do aparelho locomotor. Aqui a gente tem um mundo enorme para ser explorado. Vamos começar bem devagar. Vamos falar um pouquinho das organizações dos fascículos desses músculos. Isso já gera um pouquinho de vetor de força, já gera um pouquinho também uma tendência a nomenclaturas e também os perigos que esse músculo pode trazer. Vamos dar uma olhada em como é que se comportam essas organizações dentro dos nossos músculos. A primeira organização é quando os músculos ou as fibras musculares apresentam um formato circular das suas fibras. É muito comum, por exemplo, no músculo orbicular da boca. São os músculos esfincterianos, são os controladores de trânsito de substâncias internas do nosso corpo. Eles mantêm, por exemplo, na urina. Você faz xixi, mas você quer cortar isso, você consegue apertar. Você na boca também é a mesma coisa, no olho também é a mesma coisa. São fibras circulares. Um outro padrão muito interessante é o padrão convergente. São fibras que parecem um leque quando aglomeradas, mas elas se convergem em um único ponto, em um único tendão. A contração desse músculo gera uma energia que se dissipa em uma área mais extensa. Por exemplo, o músculo peitoral maior. Ele se conecta aqui, se prende no ombro, mas ele se espalha, ou se abre como se fosse um leque em todo o peitoral. Isso faz com que esse músculo tenha uma força bem dissipada. Um outro padrão é o fusiforme. Eu já expliquei esse tipo de nome. Fusiforme é em forma de fuso. O ventre central é um pouquinho mais largo e os ventres, as pontas, é um pouquinho mais delgada. Esse tipo de organização muscular gera uma concentração de força muito grande. Um exemplo é o músculo bíceps braquial. Apesar de ter duas cabeças, ele tem um único ventre e isso gera uma força concentrada. Outro padrão é o paralelo, onde as fibras desse músculo eles se comportam de maneira paralela umas às outras. É o exemplo do músculo sartório. Ele não tem muita força, mas tem especificidade no movimento. E aí a gente entra no padrão das penas. Eu vou explicar melhor. Esse aí, por exemplo, é o chamado de peniforme. É um músculo que tem um tendão que corta longitudinalmente todo o músculo. Na verdade, não corta. Ele é o tendão que amarra. As fibras musculares são obliquamente ligadas a esse tipo de tendão. E isso gera uma força que é bem concentrada, bem segura. É diferente, por exemplo, do bíceps, né, que é fusiforme. Ele tem uma tendência a ter lesão maior do que esse tipo de músculo peniforme, em forma de pena. Alguns músculos peniformes, ele tem fibras musculares oblíquas de um lado e do outro. E aí são chamados de bipeniformes. Alguns são formados por várias penas. É chamado de multipeniforme. Por exemplo, o deltoide, o músculo do ombro. Ele se espalha e isso faz com que uma contração dele gere uma estabilidade dessa articulação. Super interessante. E, por fim, nós temos ainda o semipeniforme, onde há um tendão, mas só há fibras musculares de um dos lados.
Por exemplo, o músculo extensor longo dos dedos. Ele é assim, ele tem um tendão e as fibras ficam oblíquas só de um lado desse tendão. É um pouquinho mais fraco do que o bipeniforme e o multipeniforme, mas bastante específico também. Bom, visto tudo isso, bora dar uma entrada agora em alguns critérios utilizados para gerar nomes desses músculos. São vários nomes, mas se a gente compreender bem esses critérios, fica fácil de entender as aulas que vêm depois dessa aqui. Então, de novo, foco na tela, vamos observar bem quais são os critérios usados para gerar nome nos músculos. Observe esse aí, por exemplo, localização. A gente usa muito a localização para dar nomes aos músculos. Dois exemplos importantes para você entender isso. O bíceps braquial fica no braço, por isso esse sobrenome braquial. A gente tem um bíceps femoral, que fica no fêmur. Então a localização já gera uma tendência de você reconhecer esses músculos. Outro exemplo disso é os intercostais. O nome já diz, fica entre as costelas. É um músculo importante do ponto de vista respiratório. Então o nome já diz tudo, ó. Músculos intercostais, entre as costelas. Um outro critério usado é o formato do músculo. Alguns músculos têm um formato em delta, como se fosse um triângulo de cabeça para baixo, como está aparecido aí na tela. Por isso o nome do músculo é deltoide. A gente também tem um ligamento em forma de delta, o ligamento deltoide. Esse fica no tornozelo. Já já a gente vai falar sobre ele em outra apresentação. Tem músculos que recebem o nome de acordo com o seu tamanho. Há uma comparação, vamos dizer assim. O músculo mais bem estudado, o músculo mais idealizado ou vislumbrado do corpo humano é o, sabia que você acertar, o glúteo. Todo mundo olha para ele. A gente só olha o glúteo como se fosse um único músculo, mas na verdade eles são 3 músculos. O maior, que a gente vê bem, é o glúteo máximo. Dentro dele, um pouquinho mais anterior, a gente tem o glúteo médio. E mais anterior ainda, o glúteo mínimo. Se você observar na figura, há uma diferença ó, de tamanho do mínimo, tá vendo? Olha o médio, um pouquinho maior, e olha o máximo. É esse aí que leva à agulhada das vacinas. Um outro critério utilizado é a direção dos fascículos, ou feixes de fibras musculares. No abdômen a gente vê bem isso. A gente tem o reto abdominal, e o nome já diz, as fibras são retas. É aquele músculo que a gente chama de tanquinho, fica aquela divisão que a gente tem aqui. A gente não. Enfim, a gente conta isso depois. Tem outro aqui no mesmo abdômen, um pouco mais oblíquo, tanto externo quanto interno. E aí recebe o nome de oblíquo interno e oblíquo externo. E tem mais um ainda, que recobre como um cinturão o abdômen. É o transverso do abdômen, ou transverso abdominal. Vejam que os nomes foram de acordo com a direção das fibras. Mais um critério, localização das inserções. Esse músculo, por exemplo, chama-se braquiorradial. Ele sai do braço e vai até a ponta distal do rádio. Por isso o nome braquiorradial. Chama atenção para uma coisa. Esses nomes de músculos que recebem o critério de localização de inserção tem uma regra básica. Primeiro o nome do osso mais proximal e depois do nome do osso mais distal. Por isso é braquiorradial, tá? Não perde essa dica. Um outro critério, quantidade de origens ou quantidade de cabeças. Bíceps, 2 cabeças. Tríceps, 3 cabeças. Quadríceps, 4 cabeças. Observe que quanto mais cabeças, o nome vai mudando, né? E aí a gente pode juntar esse critério com localização. Bíceps braquial é diferente de bíceps femoral. Tríceps braquial é diferente de tríceps sural. E a gente vai falar sobre isso quando a gente começar a estudar os músculos dos membros superiores e inferiores. E por fim, alguns músculos recebem o nome de acordo com a ação que ele faz. Por exemplo, adutor da coxa. Ele aduz a coxa, traz a perna para o centro do corpo. Flexor do carpo, extensor dos dedos. São músculos que recebem o nome pela ação que ele executa. Também é um critério muito utilizado. Abdutor do polegar, por exemplo,
o oponente do polegar, o dedo mínimo. A gente vai falar sobre eles isoladamente. Enfim, galera, queria que vocês dessem uma revisada. Observe só alguns pontos importantes dessa apresentação. Reconhecer as características do tecido muscular, identificar as funções do tecido muscular, identificar os tipos de tecidos e aí sim observar as nomenclaturas usadas, os critérios para gerar nome nesses músculos. Se ficou alguma dúvida, dá uma conferida lá nas nossas referências bibliográficas. Se perpetuar essa dúvida, entre em contato conosco. Até lá e um beijo no coração.